Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, nós passamos agora a estudar o movimento retilíneo uniforme. Bom, primeiramente vamos tentar estudar ou analisar essas palavras. Então, quando eu vejo que o movimento é retilíneo, é porque ele tem uma trajetória que é uma linha reta, tá? Quando eu digo que ele é uniforme, eu estou dizendo que ele possui velocidade constante, certo? Se ele possui velocidade constante, significa dizer que, para essa situação, a minha velocidade média vai ser exatamente igual à velocidade com que o objeto vai andar o tempo todo, ok? Então, sendo isso verdade, a gente vai poder ter certeza de que essa equação aqui, que nós já utilizávamos, vamos continuar utilizando. Não tenha dúvidas quanto a isso, tá certo? Entretanto, eu consigo ajeitar ele um pouco e consigo escrever o seguinte, ó. X igual a xi mais v vezes t. Xi ou x0 aqui, enfim, tá? Mas olha só, de onde é que surge essa equação? Essa equação surge daqui. Quando, por exemplo, eu vou escrever que o ΔX é a posição final menos a posição inicial, que o meu ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Mas eu digo que esse meu tempo inicial é zero. Então, eu passo esse cara para lá multiplicando. Passo esse cara para lá somando. E eu chego a essa equação, tá certo? Bom, chegar a essa equação, x igual a xi mais v vezes t, significa dizer que eu tenho agora uma função horária das posições, dos espaços, tá? Tem autor que usa posição, tem autor que usa espaço. Mas agora, o que é função horária? É uma função horária, quer dizer que está associada ao tempo. Opa! Ao tempo. Das posições, dos espaços, está associado ao lugar. Ou seja, eu tenho uma equação que me diz qual a posição dele em função do tempo, desde que eu conheça a sua posição inicial e a sua velocidade. Por exemplo, vamos aqui pular aqui mais uma página e vamos lá ver os exemplos que nós temos. Olha só, uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. X igual a 10 mais 2t. Então, x é igual a 10 mais 2t no sistema internacional, tá? Isso é importante a gente gravar. Ele pede qual a sua posição inicial e qual a sua velocidade. A partir do momento que eu sei que esse aqui é o movimento retilíneo uniforme, eu sei que a minha equação é do tipo x igual a xi mais v vezes t, eu simplesmente vou comparar. Quem que é a minha posição inicial? A minha posição inicial são os meus 10 metros. Qual que é a minha velocidade? Bom, a minha velocidade são os meus 2 metros por segundo. Isso significa dizer que se eu vou analisar isso como sendo um movimento, tá? E aí
eu estou supondo que a minha reta positiva está para lá, x em metros, tá? Se essa minha posição, se é isso que está acontecendo, tá? Ele está saindo da posição 10 metros, então eu vou botar aqui o 0, 5, 10, 15, 20. Esse meu móvel aqui está saindo da posição 10 metros, tá? É isso que está me dizendo essa posição inicial, tá? Então aqui é a minha posição inicial e ele está indo com uma velocidade de 2 metros por segundo, positivo. Então ele saiu daqui e está indo para lá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Perceba que tudo isso, todas essas informações, eu tirei dessa equação aqui. Bom, se ele está andando a 2 metros por segundo, deixa eu só confirmar aqui mais uma informação. Então o exemplo 6 acabou, aí agora vem o exemplo 7, né? Mas antes de ir para o exemplo 7, vamos continuar aqui mais um pouquinho, tá certo? A partir do momento que eu sei aquela informação, que o meu x é igual a 10 mais 2t, eu posso aqui fazer dois cálculos adicionais, e somente dois. Eu posso, por exemplo, perguntar onde que ele vai estar daqui a 2 segundos. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse tempo igual a 2 e coloco no lugar do t. Então, vai ficar x igual a 10 mais 2 vezes t, que é 2. Primeiro eu faço a multiplicação, para depois fazer a soma. Opa, não é 10, é 14, perdão. Certo? Então, daqui a 2 segundos ele vai estar aqui assim. Ok? E a outra possibilidade de pergunta seria, após quanto tempo ele vai passar na posição x igual a 20 metros. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse 20 e colocar no lugar do x. Então, vai ficar assim. 20 igual a 10 mais 2t. Tá? Tenho que isolar o t. Passo 10 para cá subtraindo. 20 menos 10 dá 10. E esse 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Dessa forma, eu tenho que o tempo está valendo 5 segundos. Eu posso te afirmar categoricamente que, matematicamente falando, no movimento retilíneo uniforme, são esses os cálculos que a gente pode pedir. Nada diferente disso. Tá? Óbvio que para cada questão, né, eu vou ter uma função horária das posições diferentes. Mas é isso que a gente vai poder fazer no máximo dentro dessas questões. Tá certo? A próxima questão, o exemplo 7, ele diz o seguinte: uma partícula move-se em linha reta obedecendo a seguinte função horária: x igual a menos 5 mais 20t. Então, x igual a menos 5 mais 20t. Determine posição inicial da partícula e a velocidade da partícula. Então, novamente, para eu saber a posição inicial e a velocidade, se eu tenho a função, é só comparar. X igual a xi mais v vezes t. Então, posição inicial menos 5. Então, na letra a posição inicial é igual a menos 5 metros. Na letra B, ele quer saber a velocidade. Está aqui. Então, na letra B, a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Vamos lembrar que metros por segundo são as minhas unidades do Sistema Internacional. E aí, na letra C, ele pede qual a posição da partícula no instante 5 segundos. Então, na letra C, deixa eu mudar de cor aqui, a pergunta é qual a posição da partícula, onde que ele vai estar, quando o tempo for igual a 5 segundos. O que eu tenho que fazer? Vou pegar esses 5 segundos e colocar aqui no lugar do t. Então, vai ficar x
igual a menos 5 mais 20 vezes 5. Primeiro eu faço a multiplicação, para depois fazer a soma e a subtração. Ok? E com isso, encerramos mais uma questão. Perceba que a matemática é extremamente simples. Eu só preciso tomar cuidado com ela, tá certo?